começar as apresentações do seminário. Estou sabendo agora as regras de apresentação. Cada apresentador vai ter em torno de 25 minutos e, ao final, nós vamos ter 10 minutos para troca de comentários, perguntas com a plateia. Dito isso, Pedro vai ser o primeiro a apresentar. Obrigado pela presença de todos. Essa apresentação faz um pouco um panorama do campo, não chega a ser uma declaração de princípios do centro, mas é resultado de muita pesquisa que a gente está envolvido. Então, deixa nossos pontos principais aqui. A ideia é que a gente entra em teorias tradicionais de crescimento, sempre enfatizaram, eu acho que muitas das políticas foram atrás dessas políticas, aumento de taxa de investimento como chave para o crescimento e desenvolvimento. Era isso que a gente aprendia, isso que as pessoas falavam. Mas esse tipo de teoria esquece coisas básicas como... Então, desculpe, capital físico não é o motor do crescimento, mas a gente esquece coisas básicas como capital não é um único insumo, a gente pode pensar que várias coisas entram no processo produtivo, e a evidência internacional foi caminhando muito mais para essa ideia de eficiência, de produtividade total dos fatores, que eu vou falar, do que insumos. Tá? Então, a ideia é que os países são pobres, não porque eles têm relativamente menos e piores fatores de produção, menos capital, menos educação. Os países são pobres porque eles também organizam de forma muito ruim esses insumos, eles são muito pouco eficientes. Tá? Então, no Brasil, quando a gente tenta medir a diferença de renda entre os países ricos, alguma coisa em torno de 44%, 45%, 50% a 70% a diferença de renda é por causa desse componente de eficiência produtiva. Tá? Quando você olha também a nossa experiência de crescimento, grande parte do crescimento tem a ver com melhoria da eficiência produtiva. E a diferença restante, grande parte, é capital humano e educação. Tá? Então, se a gente está falando em baixa eficiência, a gente está pensando em fatores estruturais, fatores institucionais e excessos de distorções. Por exemplo, má regulação, burocracia, barreiras comerciais, barreiras à adoção de tecnologia, uma estrutura tributária muito distorsiva, não só alta, mas muito distorsiva, muito trabalhosa, intervenções discricionárias do governo em mercados, em preços, regras muito instáveis. Tá? Isso vai fazer com que o ambiente de negócio, não só no Brasil, mas qualquer país com isso daí, seja muito ruim, e isso afeta o investimento e práticas de negócios. E, em certo sentido, isso permite a sobrevivência de firmas pouco produtivas, mercado informal, firmas protegidas. De alguma maneira, isso também bloqueia o crescimento de firmas potencialmente eficientes, tá? E incentiva a especialização em setores que a gente é pouco competitivo. Então, esse é mais ou menos o nosso roteiro. Então, a primeira coisa, a gente vai falar que o Brasil, a gente esquece um pouco isso, mas o Brasil teve não só um milagre, mas também um desastre de crescimento. Entre 50 e 80, em termos per capita, a gente cresceu 4,5%, isso dá mais 7%, dá uns 8% de crescimento bruto. Depois a gente tem estagnação e queda, entre 80 e 2003 a gente cai, em termos per capita, menos alguma coisa entre menos 0,7%. Depois a gente tem um período de crescimento e hoje a gente está crescendo isso é um cálculo meio de envelope, entre 0,5% e 1% em termos per capita. Tá? É muito menos que a gente cresceu, tá? E é um pouco melhor do que na época do desastre, mas é muito baixo. Em termos relativos, você podia pensar que países pobres eles conseguem crescer mais rápido que os países ricos, porque eles têm várias oportunidades que os países ricos não podem aproveitar mais. Então, a gente conseguiu recuperar uma distância em relação aos Estados Unidos. A gente, em 1950, era 15% dos Estados Unidos. Hoje, a gente chegou a 30%, 35%, mas depois caiu. Hoje, o nosso produto por trabalhador é algo em torno de 20% do produto por trabalhador americano. Mesmo dentro da América Latina, a gente não está muito bem. A gente está aqui, isso aqui são dados de uma base de dados chamada Penworld Table, 7.1, quem quer saber. A gente está próximo da Colômbia e está muito atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai, em termos de produtividade por trabalhador. Tá? Esse colapso de crescimento não aconteceu só no Brasil. Tem pesquisa com o Fernando, por exemplo, que a gente mostra que isso aconteceu na América Latina inteira, com exceção do Chile. Mas não aconteceu, isso não era determinístico. O mundo inteiro teve desastre de crescimento. Teve uma série de países que conseguiram crescer nesse mesmo período. Por exemplo,
A Coreia, até 1980, a Coreia do Sul, era mais pobre que o Brasil. Hoje é alguma coisa em torno de 2,5 vezes, 3 vezes mais rica per capita em produto por trabalhador, que nem o Brasil. O Chile conseguiu também fugir dessa, podemos dizer, armadilha de pobreza. E a China, que é o azulzinho, está chegando perto do Brasil. O Brasil é o vermelho. Está nos alcançando. Tá? Então, o que a gente tem que fazer, e eu acho que isso é uma parte grande da pesquisa do campo, é de onde vem esse atraso, né? Quais são as primeiras causas aparentes? Você pode ser pobre porque você tem pouco capital físico, poucas máquinas, pouco equipamento, pouca estrutura, poucas fábricas, digamos assim, ou você pode ser pobre porque sua mão de obra é muito pouco educada, muito pouco qualificada, ou você pode ser pobre porque você tem tudo isso, mas você organiza de maneira muito ruim seu processo produtivo, você é menos eficiente. E também você pode crescer porque essas coisas estão crescendo pouco. Como eu sou da IPGE, eu tenho que botar aqui umas equaçõezinhas mesmo que simples. Então, você quer medir, na verdade, é o seguinte, isso aqui é o produto por trabalhador, isso aqui são os fatores produtivos, e isso aqui é uma medida de eficiência. Então, você pode ser rico, você pode produzir muito porque você é eficiente ou porque você tem muito fator. Tá? Capital por trabalhador ou capital humano por trabalhador. Você tem duas maneiras de medir, então, essa eficiência, que é o que a gente quer saber. Será que essa eficiência... Teve um debate muito grande pelo mundo afora, na literatura de crescimento. O que explicava que os países eram pobres? Será que eles eram pouco eficientes ou será porque eles tinham pouco capital? Tá? Para medir essa produtividade total de fatores, você tem mais ou menos várias metodologias. Eu estou botando duas aqui, porque essa daqui diminui um pouco a contribuição, subestima, e a de baixo superestima. Essa é com capital por trabalhador, essa é com capital por produto. Eu vou falar rapidamente, mas é porque uma superestima, outra subestima, então eu quero mostrar as duas rapidamente. Qual o consenso depois desse debate? O consenso é que a produtividade total de fatores, essa medida de eficiência, é fundamental para explicar não só as experiências de crescimento, como a diferença num ponto de tempo da renda per capita entre os países, renda por trabalhadores. Se eu, de novo, outro trabalho meu com o Fernando, com o Samuel Pessoa, isso aqui são os países milagres, a gente ordenou milagres de crescimento, país de crescimento rápido, país de crescimento médio, desastres, e a gente mediu do produto quanto vem de cada um desses fatores. Os milagres de crescimento e os países de crescimento rápido, a contribuição, que é isso aqui, 50% do PTF, é altíssima, 43%. Por outro lado, países de crescimento baixo, eficiência caía, em geral cai. Então, a ideia é que você não consegue explicar episódios de crescimento sem olhar para PTF, sem olhar para eficiência, de uma maneira muito forte. Nos países, os milagres também, capital humano também é muito forte, e a contribuição do capital é menos de 20%. Tá? Esses países cresceram não porque eles acumularam capital, mas porque eles ficaram mais eficientes ou porque eles acumularam capital humano. Tá? Isso aqui é uma medida de PTF para o Brasil, de eficiência. A gente sai de 100, chega até 74, 60% mais alto, tem estagnação, depois cai, depois aumenta. Tá? Então, essa medida de eficiência do Brasil está dizendo que a gente aumentou muito a nossa eficiência, por várias razões que eu não vou ter tempo de falar, mas depois caiu e vem se recuperando, e, como eu vou mostrar, voltou a cair agora. Quando eu olho o Chile, por exemplo, não parou de crescer. Quando eu olho a China, está crescendo também. Então, é bem diferente. Olha a PTF na China. Tá? Ela estava parada até as reformas liberalizantes, depois ela explode. A China está crescendo porque ela está ficando mais eficiente, entre outras coisas. Tá? Isso é uma decomposição, não vou ter muito tempo para falar, mas você lembra que tinha duas maneiras de medir? Essa daqui subestima um pouco a participação da eficiência, mas ela está dizendo que 73% do crescimento do Brasil no período de crescimento rápido vem de aumento de eficiência. Tá? 20% vem de educação e a relação capital-produto contribui muito pouco. Eu vou voltar para outra medida que favorece capital e prejudica, a gente fica com 44%, 44%. Então, a gente pode pensar que, no momento que o Brasil estava crescendo muito, entre 45% e 70% desse crescimento é explicado por melhora da eficiência produtiva, por melhora de PTF. A gente vai para a China, no período de crescimento da China, 51% do crescimento chinês é de eficiência produtiva. Tá? As transparências anteriores eu estava mostrando crescimento, então o filme,
Aqui eu estou mostrando uma fotografia. Isso aqui está me dizendo quanto da nossa diferença de crescimento em relação aos Estados Unidos é explicado por cada um desses fatores. Em 2009, que era o dado mais recente que a gente tinha, aliás, agora já tem 2011, quase 2/3 da diferença em relação aos Estados Unidos era de eficiência. Quer dizer, 2/3 da nossa diferença, nós somos 20% produtivos dos Estados Unidos, desses 80%, quase 2/3 é explicado por diferenças de eficiência, quase 30% é capital humano, e a relação capital-produto explica muito pouco. Tá? Então, a ideia é que tanto para crescimento, quanto para a situação hoje, a gente tem que olhar para a eficiência e a gente tem que olhar para a educação. Tá? Essa é, acho que é a mensagem dessa primeira parte. E a coisa mais ou menos preocupante é que, depois do período de estagnação, aliás, agradeço a Silvia, roubei dela, ela me cedeu isso generosamente, essa transparência do IBRE, a produtividade total dos fatores recentes no Brasil estava relativamente estagnada até o começo dos anos 2000, depois cresceu, e a gente pode fazer um seminário só porque isso aconteceu, mas a minha opinião tem a ver com as reformas do Fernando Henrique Cardoso, com as reformas do primeiro governo Lula. A eficiência produtiva aumentou muito, mas desde 2011 ela está caindo. Então, a gente vai olhar, o que sobra de tempo para a gente, educação e eficiência. Tentar entender qual é o impacto disso sobre diferenças de renda, sobre crescimento para o Brasil. Bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar, estou comparando, isso aqui são décadas, começa em 60, eu esqueci de corrigir isso. Esse aqui é o Brasil, esse aqui é a Coreia do Sul. Então, a gente começa com 2 anos de escolaridade em 1960, depois 4 anos contra 4 anos, essa distância aumentou, e hoje em dia ela ainda é bem grande, proporcionalmente. Talvez não tenha aumentado, mas o número de anos absolutos é muito grande. O problema é preocupante porque não é só a quantidade, é a qualidade. Esse é o teste PISA, que é um teste de qualidade de educação. 65 países aplicam esse teste para crianças de 15 anos, eles são totalmente comparáveis, e entre os 65, o Brasil está em 53º em leitura, 57º em matemática, 53º em ciência. Em primeiro lugar é Xangai, que é uma cidade, mas a Coreia do Sul, que a gente mostrou, que tem uma quantidade de educação muito maior que a nossa, está em 2º em leitura, 4º em matemática, 6º em ciência. Então, não só a quantidade, mas a qualidade da educação é maior. Os Estados Unidos está mais ou menos aqui, a França, dou aula na França todo ano, eu botei isso aqui para eles pararem de se achar, ficar se achando tanto que eles estão atrás dos Estados Unidos, que eles acham que eles estão sempre acima. A França é até surpreendente. E o melhor da América Latina é o Chile, que também não está numa figura muito boa, tá? Em termos de qualidade, embora a quantidade do Chile seja bem mais alta. Aí eu resolvi fazer o seguinte exercício. Peguei aquela função de produção brasileira, botei no Excel, rodei um experimento onde eu troco a educação brasileira só em quantidade, sem qualidade, pela educação coreana. Então, linha vermelha, assim, qual seria a produtividade brasileira se os nossos trabalhadores tivessem educação da Coreia do Sul? Ela ia ser algo em torno de 40% mais alta. Para aqueles que são entusiastas de política industrial e investir em capital físico, eu fiz o mesmo experimento, só que agora eu peguei a taxa de investimento coreana e reconstruí o capital brasileiro com a taxa de investimento coreana, que é significativamente mais alta que o Brasil. A Coreia foi um país que investiu pesadamente, taxa de investimento muito alta. A distância é só 18%. O ganho é só em 18%. Então, ganho em educação, que nós nunca prestamos muita atenção no Brasil até anos recentes, é muito mais alto que um ganho em capital físico. Tá? Então, aquelas decomposições todas que a gente fez, eu só olhei a quantidade. Então, se eu tivesse olhado também qualidade, hoje em dia, a gente está começando no campo a trabalhar com essas medidas de qualidade, a contribuição para a educação, tanto para a nossa diferença de produtividade para os Estados Unidos, para os países ricos, quanto para o crescimento, seria muito maior. Tá? Então, acho que a primeira mensagem aqui, que é aumentar a quantidade e qualidade da educação, é essencial para aumentar a produtividade de trabalho no Brasil. A segunda e última parte, eu vou falar sobre eficiência. Baixa eficiência está ligada a fatores institucionais e excesso de distorção. Exemplos: barreiras ao comércio internacional,
péssimo ambiente de negócio, má regulação, excesso de burocracia, carga tributária alta e distorsiva, infraestrutura escassa, que também afeta a capital, má regulada e de má qualidade, barreiras à adoção de tecnologia e baixa inovação. Tudo isso afeta produtividade total dos fatores e eficiência produtiva. Então, vou olhar alguns desses fatores aqui. Então, por que a gente é pouco produtivo, né? Porque a nossa PTF, eficiência é baixa, tá? E um dos fatores que afeta tanto a PTF quanto o produto diretamente é o fato que o Brasil é um país fechado. Não sei se dá para ver todo mundo, cada pontinho desse é um país, e aqui está o Brasil. Isso aqui é o produto, log do produto, e aqui é a razão comércio sobre o PIB. Qual o volume de comércio proporcional de cada um desses países? O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Tá? Ponto. Isso é um dado. O Brasil é extremamente fechado. E aí você pode falar, não, mas países grandes, em geral, são países que comercializam menos. Mas se você comparar com outros países grandes, como a China, como a Índia, ou o México, ou a Rússia, a gente exporta muito menos que esses países e a gente importa muito menos que esses países. Então, o Brasil é um país fechado, é um país, em geral, hostil ao comércio exterior. Tá? A gente tem essa ideia de proteger a indústria de várias maneiras. Isso não só faz com que a gente importe menos, mas isso também afeta as nossas exportações, tá? E afeta a produtividade. Talvez o evento onde houve o crescimento mais acelerado da produtividade no Brasil foi a liberalização comercial nos anos 90. Isso são dados da pesquisa industrial anual, mensal. E isso daqui é a produtividade do trabalho de 4 indústrias, maquinaria, química, etc., etc. A liberalização foi aqui, isso aqui é o aumento da produtividade pós-liberalização. Isso afetou não só a produtividade do trabalho, mas afetou também, esse é um trabalho meu com o Zé Luiz Rossi, afetou também a PTF. Nesse mesmo trabalho, a gente mostra que a PTF, até 1990, estava parada ou caindo, e depois de 1990, com a liberalização, 94, começou a crescer rapidamente. Nesse trabalho, a gente estabelece que essas duas coisas estão ligadas. Por que países fechados crescem pouco ou são pouco eficientes? Você tem pouca competição, porque você está fora de cadeias internacionais de negócio, porque você, cadeias de produção, né, internacionais, porque você não pode importar as melhores marcas e melhores equipamentos, e porque você se especializa temporariamente, que seja, em setores onde você não é muito bom. Por que a gente é pouco produtivo? Infraestrutura. O Brasil investe pouco em infraestrutura, 2% como do PIB, comparado a 6,5% da Chile, 5,8% da Colômbia, 13% da China, 4,8% da Índia. E o Brasil também, a qualidade dessa infraestrutura é muito ruim. Tem inúmeros trabalhos associando infraestrutura com produtividade, e aí a gente tem, o pior dos casos, porque a nossa infraestrutura é de má qualidade e a nossa infraestrutura é escassa. Terceiro ponto, isso é talvez um dos pontos mais, digamos, quentes de pesquisa. Hoje em dia, essa ideia de distorções microeconômicas. Esses dois pesquisadores fizeram um trabalho onde eles pegaram microdados para a China e para a Índia, e eles mostram que se você, não vai ter tempo, obviamente, de eu explicar, mas se você levar essas microdistorções, tá, que vai de regulação a impostos, da Índia e da China para o nível americano, o produto da Índia, por exemplo, da China aumentava 115%, da Índia aumentava, acho que 100%. Tá? Então, tem um ganho brutal de você cortar essas distorções. Então, estudo do BID para a América Latina, em média, 60%, no México é 100%. Tá? No Brasil, tem um trabalho do Cláudio Ferraz e da Joana Monteiro, que era do IBRE até pouquíssimo tempo, onde eles medem que isso aí pode gerar algo em torno de 50%. O ganho é muito menor, porque eles não têm trabalhos, eles não têm dados para empresas pequenas. Tem um trabalho do De Vries, que ele mostra que se você diminuir essas distorções microeconômicas no setor de comércio, o setor de comércio conseguiria produzir 3 vezes mais. Quer dizer, era aquela que eu falei no começo, você está se especializando em muitas firmas pequenas e ruins, você pegar o capital, levar das firmas ruins para as firmas boas, você tem um ganho de eficiência enorme e o produto aumenta em 200%. Isso aqui é meio uma figura do que, por que a gente é tão ineficiente, o que são essas distorções. O Doing Business, que é um ambiente de negócio, está em alguma coisa em torno de 190 países, o Brasil está em 127.
no ranking. 128 para abrir um negócio, é o trabalho que dá o custo para abrir um negócio, 130 para fechar um negócio e 152 para pagar taxas. Esse é o tempo que você gasta para pagar imposto, qual é o custo para a empresa. Isso, obviamente, é um peso nas empresas, porque você, em vez de estar botando gente para produzir, está botando gente no back-office para cuidar dessa burocracia toda. As duas últimas coisas que eu vou falar são mais de decomposições setoriais. Por que o Brasil é pouco produtivo? Uma das razões que a gente tem olhado pouco, devia olhar mais, o setor de serviço. 65% da mão de obra no Brasil está em serviços. Em 1950, era 20%. Tá? E o grosso estava na agricultura. Só que esses caras da agricultura foram para o serviço. A gente teve um ganho grande, acho que o Fernando vai falar um pouco disso, a gente teve um ganho grande com esses caras saindo da agricultura e indo para serviço, mas acontece que, a partir dos anos 80, setor de serviço, a produtividade foi caindo. A Coreia do Sul passou um processo exatamente igual ao Brasil de transformação estrutural, né? Essa ideia de que você tinha muita gente na agricultura 50, 60 anos atrás, esse pessoal foi para a cidade, grande parte agora está em serviços, e uma parte na indústria. A Coreia do Sul teve exatamente o mesmo processo, só que a produtividade do setor de serviços da Coreia do Sul aumentou, enquanto o nosso, quando eu mostrei, eu caí. Aí eu resolvi ter um paper meu com o Leonardo Fonseca, onde a gente constrói um modelinho dessa transformação estrutural. Isso aqui é o modelo meio que reproduzindo os dados brasileiros de produto por trabalhador, vai até 1980. Aí o que a gente fez foi o seguinte: o que aconteceria com o Brasil se ele tivesse a produtividade do setor de serviços coreanos? Então, só troquei a produtividade do setor de serviços coreano, o resto ficou igual a partir de 1980. Bom, o Brasil ia ser 40%, não 20%, mas 40%. Isso aqui é o Brasil, né? Ele subiu aqui, depois caiu esse vermelho, esse azul aqui. Tá? Então, seria, aspas, observado, que na verdade é simulado. Esse aqui é o Brasil com a produtividade coreana de serviços. E esse aqui é o Brasil com a produtividade do setor de indústria do setor de serviços. É um modelo de equilíbrio geral, não, obviamente tenho tempo para explicar, mas a mensagem é que o ganho relativo é muito maior no setor de serviços, porque a produtividade da indústria aumentou e porque o setor de serviços, a produtividade caiu, e o setor de serviços hoje é altamente dominante, 65% da mão de obra está em setor de serviços. Tá? Então, essa ideia que a gente talvez esteja latindo para a árvore errada, quando a gente pensa tanta política para a indústria, e não está olhando que realmente, talvez, o problema esteja em outro lugar. Tá? O último ponto é que o setor de serviços não tem não só esse problema absoluto, como o setor de serviços está altamente ligado em educação. Tá? É um setor intensivo em mão de obra, intensivo em educação. Todo mundo vai virar economia de serviço. Nos Estados Unidos, hoje, 80% da mão de obra está no setor de serviço. Na Coreia, hoje, é mais que 65%. No Brasil, é 65%. Acontece que, se você tiver uma mão de obra pouco especializada, essa mão de obra vai trabalhando em serviços muito pouco eficiente, ou vai ser muito pouco eficiente em serviços comuns, por exemplo. Você vai ter no Brasil. O Brasil é o país do mundo que tem mais serviços domésticos, tem flanelinhas, tem camelôs. Mesmo em restaurantes, tem uma mão de obra gigantesca nos restaurantes que você vai. Enquanto que na Coreia, a mão de obra pode se especializar em software, TI, finanças, comunicação, porque essa mão de obra é altamente especializada. Tá? Mesmo na manufatura ou em mineração, a gente tem conversado isso com o Roberto bastante, serviço é altamente complementar. 10% do valor adicionado de um iPad vem da manufatura. O restante é serviços como TI, design, branding, marca, etc., etc., etc. Tá? No Brasil, a gente tem uma montadora de iPad, mas a gente não consegue participar dos serviços mais sofisticados complementares. A gente não consegue criar um iPad no Brasil, porque a nossa mão de obra é pouco qualificada. Então, eu peguei essa ideia, um modelo com um cara de um colega meu, que é um pesquisador associado do centro, Alex Morri Naranjo, que está no FED de Santo Luís, a Luciana Pereira. A gente pega um modelo de 3 setores. O modelo de crescimento tem esses 3 setores. Na agricultura, são mão de obra pouco especializada, na indústria, mão de obra qualificada, no serviço pode ter os 2. Tá? Demografia e educação são endógenas, decisão de educação são endógenas, e a gente pega as políticas econômicas, políticas educacionais da Coreia e as políticas educacionais do Brasil, roda o modelo para a Coreia do Sul, roda o modelo para o Brasil. O modelo mais ou menos reproduz bem os fatos estilizados,
E a gente pega esse modelo e vamos fazer o seguinte experimento. Pega esse modelo economia artificial e agora vamos ver onde o Brasil estaria se ele tivesse aplicado as políticas educacionais coreanas e aonde a Coreia está se ele tivesse aplicado as políticas educacionais brasileiras. Aí a gente roda a maquininha, simula o modelo e chega nisso daqui. Isso aqui é o benchmark, foi onde a gente chegou. O crescimento do Brasil nesse período é 80. 2009 foi alguma coisa em torno de 22%, que é ridículo. O modelo faz 36%. Quando eu reproduzo 36%, quando eu boto as políticas coreanas, a gente ia crescer 57%. A gente ia ter um crescimento 50%, 60% maior com as políticas coreanas. Por outro lado, se eu der para a Coreia as políticas educacionais brasileiras, em vez de crescer 230%, a gente ia crescer 12%. Tá? Isso tudo por especialização do setor de serviços. Tá? A mão de obra pouco qualificada, vai para o setor de serviços, mas com as políticas educacionais brasileiras, a gente vai ter muito menos mão de obra especializada, muito mais mão de obra especializada, 70% maior, do que com as nossas políticas, se a gente tivesse as políticas coreanas. Então, o setor de serviço é muito mais produtivo. Por outro lado, se a Coreia tivesse as políticas educacionais brasileiras, a parcela da mão de obra especializada ia ser 43% menor. Tá? Então, a interação entre produtividade e educação é fortíssima, e esse é um canal que a gente está explorando, é uma pesquisa recente nossa. Então, para concluir, ineficiência produtiva e capital humano explicam grande parte, ou quase todo, do nosso atraso relativo. Então, no primeiro caso, você está pensando em reformas institucionais, reforma tributária, melhor regulação, regras tráveis, abertura econômica, etc. Setor de serviço é chave e a baixa educação no Brasil nos coloca num ambiente de perspectivas muito ruins. Então, nesse sentido, política industrial, proteção comercial, como, por exemplo, exigência de conteúdo nacional, intervenção discricionária em mercados, meio que ignoram toda essa evidência, mas vem aumentando significativamente distorções e as barreiras ao crescimento. Muito obrigado, Pedro. Bom, a segunda apresentação do Fernando Veloso, com as mesmas regras. Queria agradecer o convite do Pedro, Roberto, João Vitor. Vamos beneficiar da apresentação do Pedro. O Pedro fez uma apresentação bastante geral sobre a literatura acadêmica, sobre as evidências do Brasil. Isso vai me permitir focar em algum ponto mais específico, que tem muito a ver com a parte final, que tem a ver com produtividade do setor de serviço. Isso aqui é um gráfico que o Pedro já apresentou. Isso aqui é uma base de dados do Conference Board, conta mais ou menos a mesma história, mas a produtividade do trabalho no Brasil cresceu tremendamente até 80. Agora, eu acho que uma coisa realmente impressionante, quando a gente olha de 80 para cá, é que, a despeito de uma enorme volatilidade, né, tivemos aqui a década perdida, o Pedro mencionou que a abertura econômica teve um efeito benéfico na década de 90, estagnação no início dos anos 2000, e depois um crescimento da produtividade a partir de meados dos anos 2000. Então, enorme volatilidade, períodos de queda, elevação, mas absolutamente nenhuma tendência de elevação. Então, a produtividade hoje está pouco acima da produtividade no início dos anos 80, o que me parece impressionante, dado que muita coisa aconteceu, né? Mal ou bem, várias reformas foram feitas, a economia brasileira acelerou muito nos anos 2000, mas a produtividade, essencialmente, ela está parada em termos de tendência. Então, acho que isso aí desperta algumas questões, eu acho que essa é a mais óbvia, né? Por que a produtividade cresceu tão pouco desde o início da década de 80? O Pedro mencionou realmente uma série de problemas que o Brasil tem, a área de infraestrutura, tributária, regulatória, educação, é uma infinidade de problemas. Então, existe uma infinidade de reformas potenciais, né? Então, que tipo de reforma poderia ter maior impacto, né? Dado que é tão difícil fazer reformas, que tipo de reforma teria um impacto potencial maior? E o papel da educação, Pedro já mencionou, certamente a educação é importante, mas eu queria explorar mais em que sentido a educação deve fazer parte de uma agenda de crescimento, né? No Brasil não se pensa dessa forma, a educação é pensar de uma forma totalmente associada de crescimento econômico. Então, certamente não vou responder essas questões, mas vou tentar avançar um pouco no sentido de dar algumas pistas sobre essas possíveis respostas. Então, como eu falei, eu vou explorar muito a parte final da apresentação do Pedro, né?
Então, dado que 2/3 da força de trabalho no Brasil está no setor de serviços, a produtividade agregada ela tem uma dinâmica muito semelhante à produtividade de serviços. E aí vou falar de 2 desafios, que é o desafio da educação em ambiente de negócios, e vou tentar argumentar que, quando a gente começa a pensar em produtividade de serviços, o tipo de reforma e o tipo de mudança na educação que é necessária é muito diferente, por exemplo, do caso da indústria. Então, o fato da indústria ser um bem tradable vai fazer uma grande diferença em relação a serviços, são predominantemente bens não comercializáveis. Então, isso aqui vai chamar a atenção para uma agenda de crescimento diferente de uma agenda de crescimento focada na indústria. Então, o Pedro acho que mencionou isso. Esse aqui é um gráfico dado do Groningen, de participação do emprego nos 3 grandes setores. Então, o azul é a agricultura, mais de 60% da força de trabalho no Brasil, em 1950 estava na agricultura e caiu continuamente, hoje em dia está em torno de 17%. E serviços foi exatamente o espelho reverso, era menos de 20% em 1950, atualmente mais de 60%. E já na indústria pouco se mexeu, quer dizer, isso aqui é um pouco incomum, porque geralmente emprego na indústria costuma aumentar um bocado e depois cai. Seria um formato de um invertido. No Brasil ele se mexeu muito pouco, para outros países em desenvolvimento também. Então, basicamente, as pessoas saíram da agricultura, foram direto para o setor de serviços. Elas passaram pouco pela indústria. Então, isso aqui já deixa bastante claro que a dinâmica de serviço vai ser muito importante, porque é lá onde está a maior parte da força de trabalho. Esse aqui é um trabalho que tem feito no IBRE com a Silvia, Bernardo Coelho, de calcular a produtividade de serviços. E dentro do setor de serviços, calcular dentro dos subsetores, para tentar entender quais são os setores mais dinâmicos, quais são os problemas. Então, essa azul aqui é a produtividade da agropecuária, que é o único setor que tem crescimento consistente de produtividade no Brasil, mas a produtividade média da agropecuária é bem menor que na indústria, que é o vermelho, e serviços, que é essa linha verde. Então, e já tem muito pouco potencial de ganho de transformação estrutural, no sentido que, se a gente tirar a gente da agricultura e colocar em indústria e serviços, já não tem muito como tirar a gente da agricultura, basicamente, né? Já é uma parcela muito pequena. E aqui dá para ver claramente que a indústria caiu, a produtividade da indústria caiu, e serviços segue de uma trajetória muito parecida com a produtividade agregada. Aqui, olhando especificamente só a produtividade de serviços e a agregada, então, queria chamar a atenção para esse episódio, que houve uma aceleração importante da produtividade de serviços meados dos anos 2000, que durou até mais ou menos ali 2010, 2011, e agora está estagnada e na margem está caindo. E a agregada acompanhou. Então, a produtividade agregada acompanhou, desacelerou hoje em dia, no passado, com crescimento de 0,1 do PIB, né, a produtividade caiu, está caindo na margem. Aqui, só para olhar os números, então, período 2003, 2006, produtividade no Brasil crescia 0,4% ao ano, acelerou para 2,7% em 2007, 2010, e agora, com a revisão, esse aqui já usa os novos dados das contas nacionais, que aumentou o VA, então passou a crescer 1,1%, mas na margem negativa. E serviço tem a mesma dinâmica, estava crescendo negativo, 0%, acelerou entre 2007 e 2010 para 2,2%, caiu para 0,9%, na média 2011 e 2014, e na margem negativa. Então, claramente, a dinâmica agregada está muito parecida com a setorial. Quando a gente olha dentro do setor de serviços, e olhando também construção, que não é setor de serviços, mas é um setor semelhante, no sentido que é não comercializável, a dinâmica é parecida. Esses são os setores mais dinâmicos em termos de aumento da produtividade. Comércio, que acelerou para 3,6% e agora já desacelerou. Intermediação financeira, que foi um grande boom, um crescimento enorme de 8,6%. Então, é um setor que emprega apenas 1% da força de trabalho, mas, mesmo assim, foi um crescimento tão grande que teve impacto na produtividade agregada. Setor de outros serviços, que aqui tem mais ou menos 25% da força de trabalho, e construção, tinha queda de produtividade, acelerou para 2,3%, agora é negativo. Então, assim, eu queria chamar a atenção, primeiro fato, são setores relacionados a crédito, comércio, construção, setor financeiro, são setores não comercializáveis, então, de alguma forma, se beneficiaram do fato que nós tivemos um boom de commodities e valorização cambial, e setores que empregam muita gente. Eu acho que esse é o ponto. Pela primeira vez, houve um aumento consistente
de produtividade em setores, somando todos eles, mais de 50% da mão de obra aqui. Então, acho que foi realmente um evento importante, mas é um evento importante que, aparentemente, já tá indo na margem para zero. Isso aqui é uma comparação com o salário real, duas medidas de salário real, uma usando o IPCA como deflator e a outra usando o deflator do PIB. Então, a produtividade, eu já tinha mostrado o comportamento, a produtividade agregada estava estagnada, começou a crescer. Aquele ajuste entre final dos anos 90, né, que a gente tinha um enorme déficit de transações correntes, esse ajuste foi feito através de uma queda enorme do salário real, caiu mais ou menos 20%, tanto em termos do IPCA como em termos do deflator do PIB. Agora, o salário real corre acima da produtividade desde meados dos anos 2000, medido pelo IPCA, né, que claramente é um descompasso insustentável. Mas, quando a gente olha o deflator do PIB, que é um indicador relevante, o primeiro é bem-estar, né? Salário real em termos de IPCA médio e bem-estar. Agora, o custo das empresas tem mais a ver com deflator agregado. E aí o aumento demorou mais a acontecer. Ele é mais recente, mas está acontecendo também. Então, isso aqui está batendo nas empresas agora. Quando a gente olha o setor de serviço, é uma dinâmica parecida. Crescimento do salário real muito acima do crescimento da produtividade há mais de 10 anos, mas isso só começou realmente a bater nas empresas do setor de serviços no período recente. E a gente fala muito de custo unitário de trabalho na indústria. Então, isso aqui eu calculei custo unitário em alguns setores de serviço, que é basicamente dividir o salário real pela produtividade. Então, começou em 100 em 2011. Se isso aqui aumenta, quer dizer que o salário real, já usando o deflator do PIB, ele está correndo acima da produtividade, né? A gente vê que o setor de construção está crescendo muito, comércio também bastante. E se a gente olha os dados recentes de emprego, CAGED, PME, são setores que estão demitindo mais gente agora. Então, claramente, essa dinâmica, eu acho que agora bateu no mercado de trabalho, isso tudo está se esgotando. Aqui é outro ponto que eu queria fazer, quer dizer, eu estou falando o tempo todo de produtividade do trabalho, mas a sensação de bem-estar que a gente teve no Brasil é muito superior ao que seria de se esperar, dado que a produtividade não explodiu, né? Então, de onde vem essa sensação de bem-estar? É um fato de que a renda per capita, que é o vermelho, ele cresceu bem acima do produto por trabalhador. Primeiro que a gente teve um bônus demográfico, né? A população em idade de trabalhar aumentou, como parcela da população total, e a queda da taxa de desemprego. Então, o fator de emprego, que é outro fator que está se esgotando, gerou esse aumento de renda per capita grande, e a linha verde ela captura a mudança de termos de troca. Então, tivemos termos de troca favoráveis, então nossa renda real aumentou ainda mais, que é a linha verde. E, de novo, então, tudo isso agora vai colapsar para o crescimento da produtividade, porque o bônus demográfico vai diminuir, desemprego também, a tendência é aumentar, termos de troca, isso também está caindo tremendamente. Então, as medidas de bem-estar vão convergir para o crescimento da produtividade, que na margem é zero, né? E, além disso, quer dizer, por que elas são zero? Porque acho que elas estão, em grande medida, associadas ao setor não comercializável e ao setor de crédito. Então, isso aqui é a evolução de termos de troca, né? Acho que está claro, desde 2011 os termos de troca caíram, mas agora isso aqui desabou de um ano para cá. Então, toda aquela dinâmica de bem-estar, eu acho que agora está comprometida. E isso aqui é o crescimento do crédito, que foi extraordinário, era 25% do PIB em meados dos anos 2000, está atualmente em torno de 56%, mas dificilmente isso aqui vai aumentar muito. Isso aqui existem várias evidências de estudos acadêmicos que atribuem uma parcela significativa desse aumento de crédito a reformas. Crédito consignado, lei de alienação fiduciária, lei de falências, tudo isso teve impacto, estabilização macroeconômica também, mas tudo isso aqui tem mais de 10 anos, né? Então, acho que todo esse efeito de reformas também já bateu no crédito. E para complementar esse ponto, quer dizer, então, de novo, né, o aumento da produtividade de serviços foi grande, o bem-estar aumentou muito, isso teve um efeito benéfico também no sentido de reduzir a desigualdade, porque, como o setor de serviço, o Pedro enfatizou isso, trabalhadores com menor qualificação, então a demanda por esses trabalhadores aumentou tremendamente, que fez com que os salários deles aumentassem muito em termos relativos. Então, essa expansão do setor de serviços teve uma dinâmica espetacular em termos de mercado de trabalho e redução da desigualdade. Então, agora tentar passar um pouco para a parte final, que tudo bem. Então, acho que, dado que o setor de serviço acho que é tão importante,
O que ele tem de especial? Assim, em que sentido, que tipo de reforma no setor de serviços teria um papel maior? E aí eu acho que tem uma literatura recente, isso aqui ainda não está estabelecido, mas eu acho que tem alguns sinais interessantes. Quer dizer, serviços são predominantemente não comercializáveis e muito intensivos em mão de obra. Tem um paper do Danny Roddick, que é publicado em 2013, que ele mostra que existe produtividade, convergência da produtividade da indústria de transformação no mundo. E dentro da indústria de transformação, os setores que convergem mais rapidamente, ou seja, produtividade de países pobres converge para a produtividade de países ricos, se dá em máquinas e equipamentos, por exemplo, do que têxteis e vestuário. Então, dentro da indústria de transformação, os setores mais tradables também convergem mais rápido. E por que os setores mais tradables convergem mais rápido? Quer dizer, porque o canal de abertura é um canal clássico de transferência de tecnologia. Além disso, o Pedro enumerou várias vantagens de abrir a economia, tem muito mais mercados, permite a expansão de várias firmas. Então, o setor de serviço, o fato de que ele é predominantemente não comercializável, não totalmente, obviamente, mas em grande parte isso aí coloca uma série de dificuldades. E aí outro paper do Danny Roddick tem chamado a atenção de que serviços dependem particularmente da qualidade da educação e das instituições. Então, a China virou uma potência industrial com qualidade baixa de instituições e, em termos de educação, embora Xangai seja o primeiro lugar do PISA, Xangai certamente não é representativo da qualidade da educação chinesa. Quando a gente olha o indicador de média de escolaridade da força de trabalho chinesa, é mais ou menos 1 ano acima da brasileira. Então, não há diferença extraordinária. Então, basicamente, um país pode se tornar uma potência industrial sem instituições de grande qualidade e sem uma educação fenomenal. O problema é quando o país começa a depender do setor de serviço. Então, isso aqui é só para chamar a atenção, isso aqui é a distribuição de escolaridade para o setor, é para chamar a atenção de que o setor de serviço é heterogêneo também, né? Então, existem setores, subsetores, intermediação financeira e serviço de informação, por exemplo. Esse MOC 14 é a pessoa que tem ensino superior. Então, 45,7% da força de trabalho empregada na intermediação financeira, setor financeiro, tem ensino superior completo. Isso é muito acima, por exemplo, de transporte e comércio. Então, tem setores com alta produtividade e alta escolaridade ali dentro, né? Só que emprega 1% da força de trabalho, enquanto que comércio emprega 17%, a construção emprega 10%, outros serviços 25%. Então, assim, esse canal de estimular setores tradable dentro de serviços vai atingir pouca gente. Pedro já falou de uma comparação Brasil-Coreia, quer dizer, a participação de serviço no PIB e na força de trabalho, Brasil e Coreia é parecida. Mas, quando a gente olha lá dentro, a composição de educação é profundamente diferente. Então, a qualificação, isso aqui é do Social Economic Accounts, 51,4% da mão de obra tem alta qualificação no setor de serviço coreano, 23% no Brasil. Curiosamente, o único setor que o Brasil tem maior concentração que a Coreia, de alta qualificação, setor financeiro. O Brasil tem mais 61% de alta qualificação, 42% na Coreia. Setor público, a diferença é alarmante, é muito mais na Coreia que no Brasil, né? Então, assim, o setor de serviço coreano é muito mais escolarizado. Pedro já apresentou isso aqui para a PISA de 2009, isso aqui é 2012. Em vez de apresentar o ranking, eu acho que é mais alarmante chamar a atenção para a proporção de jovens que estão abaixo do nível que o PISA considera o mínimo para a pessoa conseguir trabalhar na sociedade, participar ativamente da vida da sociedade. Então, leitura, matemática e ciências, isso aqui é a parcela que está abaixo do mínimo, né? 67% em matemática, 53% em ciências. Então, esse aqui é basicamente o pessoal que vai trabalhar no setor de serviços daqui a alguns anos, né? Então, isso aqui realmente é alarmante. Vou acelerar um pouco. Isso aqui é o Doing Business. Pedro apresentou 2011, né? 2015 não mudou muito. A única coisa que mudou é que houve uma mudança de metodologia. Então, isso aqui é uma distância da fronteira. Eles definem 100%, seria quem está na fronteira ótima de qualidade regulatória, né? Então, o Brasil, que é o azul, está mais ou menos ali estava perto de 55%. Aí subiu 2012, 2013, que a metodologia mudou. Por exemplo, a gente fez a lei de falências, que tinha um impacto muito pequeno no Doing Business, aumentou muito, então a gente melhorou.
Mas o ponto básico é assim, que o nosso ambiente de negócio está mais ou menos estagnado, muito parecido com o da Argentina, que é isso aqui. E os outros 4 são os chamados países da Aliança do Pacífico, Chile, Colômbia, México, Peru. Né? Então, claramente, tem uma divergência aqui de divergência regulatória. Isso aqui é especificamente para pagamento de impostos, que é um indicador que a gente vai muito mal. O Brasil está parado em 40% desde 2005. E os outros países estão se mexendo. Então, basicamente, os outros melhoraram. O Brasil está com a Argentina melhorou e nos alcançou, e os outros estão lá para cima. Então, basicamente, uma inércia total em termos de avanço. Esse aqui é um indicador recente. Brasil, de novo, parecido com a Argentina em termos de ranking, muito pior que os 4 países da Aliança do Pacífico. Aqui é difícil saber exatamente por onde começar, o Pedro já mostrou. O Brasil está muito mal em tudo, com exceção, isso ano passado, né, obtenção de eletricidade, que acho que é o único indicador bom que provavelmente vai piorar. E o Brasil melhorou essa proteção dos investidores e resolução de insolvência, tem a ver com a lei de falências, né? Então, isso aqui o Brasil deu uma boa melhorada, mas acho que o quadro geral é desolador. Isso aqui é uma medida de distância da fronteira aqui, isso aqui é renda per capita. Então, o fato de que o Brasil está abaixo da curva quer dizer que o Brasil, de certa forma, está fazendo menos do que poderia. Está pior do que seria de se esperar, dada a nossa renda. Pagamento de impostos, então, é assustador, realmente muito abaixo. Isso aqui é outra forma de medir ambiente de negócio, que é uma entrevista com empresários do Banco Mundial. O Brasil, qualquer indicador que você possa imaginar, o Brasil está muito mal em comparação com a América Latina e o mundo. Isso aqui é um pouco mais antigo, acho que é 2009, esse do Banco Mundial. Eles não fizeram uma pesquisa nova. Isso aqui é mais recente, isso aqui é do World Economic Forum, eles fazem isso todo ano. Qual seria o principal obstáculo? Né? Já que está tudo ruim, por onde começar? Tipicamente, o que aparece é a regulação tributária, a carga tributária, que agora caiu para 4º, mas geralmente está ali 1º, 2º. O que apareceu agora em 2º lugar é a regulação restritiva do mercado de trabalho. Acho que não deve ser à toa que estão debatendo hoje a terceirização da mão de obra. Isso aqui aparentemente virou um gargalo importante, e o terceiro aqui é infraestrutura. Então, acho que tem um certo consenso ao longo dos anos que esses problemas são dominantes. Infraestrutura, carga tributária, regulação tributária e mercado de trabalho. Voltando àquela pesquisa de entrevista com empresários, carga tributária domina como principal restrição. O vermelho é a América Latina. Então, o Brasil é um outlier na América Latina, realmente carga tributária absurda, e a regulação também. Agora, uma coisa interessante, quando eles fazem a pergunta para a indústria, separadamente de serviços, os obstáculos são diferentes. Na indústria, o que predomina é carga tributária, que é esse azul aqui. Setor de serviços, que é o vermelho, o que predomina é baixa escolaridade da força de trabalho, e esse outro aqui, que é rigidez no mercado de trabalho. Então, isso aqui sugere, assim, obviamente, tem que ser investigado, de que uma agenda de melhoria de ambiente de negócios para serviço vai ser diferente da indústria. Aqui, especificamente, é máquinas e equipamentos, é o azul, comércio é o vermelho. Aí a diferença é incrível. Máquinas e equipamentos é basicamente tudo carga tributária, comércio é mais de 60% é educação. Então, só para fechar, quer dizer, queria chamar a atenção de que, então, a gente certamente tem um problema de ambiente de negócio muito ruim, a baixa escolaridade, e o que, para complicar ainda mais, o problema é que essas coisas interagem. Tá? Então, o México fez uma grande reforma de abertura de empresas, né? Tornar mais fácil a abertura de empresas. O Brasil está fazendo isso agora, acho que vai ser anunciado. Né? As empresas no Brasil demoram muito tempo a abrir, vai ser mais rápido, mais barato. O efeito foi muito modesto, basicamente nada aconteceu. As empresas não formalizaram, quem formalizou não aumentou a produtividade, não aconteceu nada. Então, a Miriam Brum, do Banco Mundial, ela se deu ao trabalho de olhar os microempreendedores potenciais, quem podia se beneficiar da reforma, e o que ela descobriu que só teve efeito para quem tinha escolaridade formal mais alta. Ou seja, quem tinha características já parecidas com o empregador formal, formalizou. Quem não tinha, ficou do mesmo jeito, porque não valia a pena. Quer dizer, basicamente, eles iam formalizar para quê? Isso aqui a PNAD tem um dado interessante desde 2009, isso aqui eu calculei. Eles permitem você ver conta própria sem CNPJ e com CNPJ, empregador sem CNPJ, que é o informal, e empregador formal.
isso aqui é a distribuição de escolaridade. O empregador com CNPJ, que é o formal, e o conta própria formal, eles têm escolaridade muito maior que a do informal. Então, isso aqui já sugere de cara que simplesmente tornar mais fácil o empreendedor formal abrir um negócio, acho que não vai resolver, porque a educação é decisiva. Então, sem capacitação, ele basicamente não vai ter nenhum incentivo a abrir o negócio. E aqui realmente eu vou encerrar. Tem uma literatura interessante, ainda nessa linha, né? Vamos tentar formalizar empresas formais. Eu acho que a evidência tem uma linha do Hernando de Soto, que é o seguinte: vamos formalizar, isso aí a firma vai ter acesso ao mercado de crédito, ela vai crescer e vai ficar mais produtiva. Eu acho que tem uma linha que vai na direção contrária, que é a Laporte e Schleifer, que eles dizem não. Na verdade, quem é mais produtivo quer ser formal, não é que quem é formal é mais produtivo. Na verdade, quem já era mais produtivo antes prefere ser formal. Então, assim, eu acho que as duas coisas certamente vão andar juntas, mas eu queria chamar a atenção para essa segunda parte aqui, que é menos enfatizada. Todas as pesquisas internacionais, estou organizando um livro com o Fernando Holanda Barbosa Filho e Gabriel Licea, da PUC, sobre formalização de empresas e trabalho. O resultado, mais ou menos, consenso é que reformas que tentam formalizar empresas, inclusive olhando o Simples no Brasil, todo mundo fala muito do Simples, os efeitos são muito modestos. Poucas empresas formalizaram, quem formalizou não aumentou muito a produtividade. O que isso aí parece sugerir é o seguinte: olha, você tentar formalizar empresas que são muito pouco produtivas, elas vão se beneficiar muito pouco da formalização, então elas não querem formalizar. Então, talvez você tenha que pensar nas empresas que já são formais. Então, acho que vários países têm agenda voltada para micro e pequena empresa, né? E no Brasil, a gente sabe que grandes empresas também têm benefícios. Então, quem sofre é quem está no meio. E já existe uma literatura que fala do miss e middle, que é o fato que empresas que estão no meio da distribuição e produtividade, elas basicamente sumiram. Então, sobrevivem as pequenas, as muito grandes, e essas que realmente podiam crescer e gerar empregos, expandir e aumentar a produtividade, elas estão sumindo. Então, eu acho que isso aqui chama atenção para uma agenda diferente de estimular as empresas que já existem e que já são formais. E aí, só para encerrar, quer dizer, acho que a ideia de estratégia de crescimento, o plano de crescimento, caiu um pouco em desuso por causa dos planos de desenvolvimento da ditadura, né? Então, acho que elas ficaram com a má imagem. Mas eu acho que assim, se é uma estratégia tão complexa, que envolve não só ambiente de negócio, como educação, que eu não vejo como fazer isso sem bolar uma estratégia, sem realmente pensar nisso. Então, aqui tem dois exemplos recentes. Um é um trabalho do Banco Mundial com o DRC da China. Fizeram um plano, isso aqui é de 2012, mas quem olhar o que a China está fazendo hoje vai ver que basicamente está tudo lá. Então, isso aqui é uma espécie de blueprint das reformas chinesas, que eles estão seguindo, obviamente com alguns percalços, né, mas estão tentando seguir. E isso aqui também é um documento interessante da London School. Vários economistas da London School of Economics prepararam uma estratégia de crescimento para o Reino Unido para os próximos 50 anos. Então, esse aqui é um documento também bastante interessante que mostra que acadêmicos respeitáveis que têm algum interesse em política econômica têm pensado seriamente sobre essas questões. Então, acho que era isso. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, como eu tinha anunciado antes, a gente tem agora uns 10 minutos para comentários, sugestões, perguntas, elogios. Enfim, a palavra está aberta. Marco Paulo Costa. Pedro, a gente falou muito em aumentar a educação e tudo. Agora, eu queria ver, tem alguma relação estabelecida, quer dizer, você não consegue aumentar com qualidade ao mesmo tempo com a quantidade. Quer dizer, eu queria que você estabelecesse aí alguma relação, quer dizer, o que vem na frente, como é que faz, se vocês deram alguma olhada em relação a isso. Obrigado, Marco Paulo. Por isso eu queria saber o nome. Alguém mais? Meu nome é Roberto Mota. Me parece que nessa exposição que vocês fizeram, ficou uma questão subjacente, que é a das instituições, né? Qual é o papel das instituições, até na formulação de reformas que façam sentido, reformas que melhorem e não piorem, levem a gente para trás. Muito obrigado. Mais alguém? Vamos receber 3 perguntas. Tem mais uma lá atrás, por favor? E depois a gente passa uma rodada para a mesa responder e passa uma segunda
uma segunda vez. Boa tarde, sou Beatriz, aluna da graduação aqui. A minha pergunta é mais sobre educação, que vocês falaram que, principalmente o professor Cavalcante, em relação à Coreia, que eles investem muito. Eu queria saber que tipo de investimento na educação. É botar mais capital? É ter mais... Eu não sei se vocês estudaram um pouco sobre isso, sabe? Como melhorar a educação? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Beatriz. Vamos passar a rodada da mesa. Primeiro Pedro, depois Fernando, para responder. O Fernando também responde, porque eu acho que o Fernando estudou mais educação do que eu. Eu acho que o desafio no Brasil hoje é muito mais qualidade do que quantidade. Eu imagino que a gente vai falar disso talvez no segundo painel, mas eu acho que criançada até uma certa idade está toda na escola hoje em dia no Brasil. Tá. O problema por esses indicadores, é que não está aprendendo muito. Tá? E aí é um debate gigantesco na área de como melhorar a educação, que vai desde reformas bastante estruturais, flexibilização de currículo. Fernando pode falar um pouquinho sobre isso, mas acho que o problema é muito mais de qualidade do que a quantidade. Tá? É muito menos investir dinheiro no setor e mais melhorar os processos e fazer com que as crianças aprendam mais e melhor. Tá? Eu, particularmente, acho que Simon Schwarzman, que tem falado isso muito, ensino médio brasileiro é surrealista. Né? Eu tenho um filho que saiu e uma que acabou de entrar, então estou acompanhando. Eu acho que você está a um nível de detalhamento que eu fico pensando na criançada no interior do Brasil. O que ela vai fazer com aquilo? É um currículo pensado de uma forma muito elitista para levar todo mundo para a universidade, quando 80% ou mais até das crianças brasileiras não vão para a universidade. Então, você não aprende nem o suficiente para entrar na universidade, porque o seu background não te leva lá, e você também não aprende uma profissão, um ensino técnico de qualidade. Marco Paulo não era essa? Tem uma instituição. Da instituição a gente pega depois. Você quer pegar da educação? Tá. Bom, como melhorar a educação? Era isso? Isso eu vou deixar para o Fernando. A questão de instituição tem uma literatura gigantesca que vem desde 1900, e vovó era criança, e depois foi ressuscitada há uns 20 anos sobre o papel de instituições sobre crescimento. Então, tem alguns pesquisadores que acham que isso é tudo, e, aparentemente, eles conseguiram medir de uma maneira melhor, porque tem toda uma questão de quem vem primeiro. Né? São países ricos que conseguem ter boas instituições, ou são instituições que levam à riqueza. A ideia de pensar que parte do nosso problema, uma parte grande, está na eficiência produtiva, nessa baixa produtividade total dos fatores, isso tem a ver com mais instituições. Tá? Instituições pensadas num sentido não só de abertura comercial, coisas que estão lá, mas também defesa de direitos de propriedade, estabilidade de regras. Você pode pensar, 2 setores brasileiros foram pegos assim, no contrapé, o setor de energia e o setor sucro, como se fala, alcooleiro, que tiveram todos os incentivos para investir em determinado paradigma institucional, e isso foi mudado de uma hora para outra, um com controle de preços de gasolina e o outro com as mudanças da PEC de 2 anos atrás. Tá? Então, isso obviamente afeta ambiente de negócio, isso afeta desejo e capacidade de investir, isso obviamente afeta crescimento. Então, assim, a literatura olha muito coisas, às vezes, um pouco radicais, né? Defesa de direito de propriedade, que talvez seja muito ruim nos países muito pobres, mas é uma coisa mais sutil, como estabilidade de regra. Eu acho que países com regras estáveis e claras têm um ambiente melhor para investimento e crescimento do que países com regras instáveis, como acho que o Brasil está se mostrando recentemente. É difícil responder rapidamente o que é preciso fazer para melhorar a educação, mas acho que, assim, em linhas gerais, o Brasil foi bem sucedido num processo de inclusão. Né? Tinha muitas crianças fora da escola, então o acesso ao ensino fundamental foi universalizado, o médio melhorou bastante, embora não esteja plenamente universalizado.
Mas, aí, de certa forma, acho que o desafio na educação é qualitativamente parecido com o desafio de melhoria do ambiente de negócios, né? Porque, uma vez que todas as crianças estão na escola, aí a agenda seguinte é como melhorar o aprendizado. E aí é uma agenda muito mais complexa do que simplesmente colocar as crianças na escola, né? Inclusive, tem complexidades federativas, né? O Brasil, os Estados Unidos é outro país que tem muita dificuldade de melhorar a qualidade da educação, e tem uma semelhança, são dois países com estrutura muito centralizada. Então, no Brasil, estados e municípios são responsáveis pela educação básica, e o governo federal ele não intervém diretamente no processo. Então, existe um problema de necessidade de melhor articulação do governo federal, que muitas vezes tem recursos que estados e municípios não têm, para tentar induzir esse processo de melhoria, né? E melhorar a qualidade de professores, currículo, é uma agenda muito conflituosa e muito complicada, que é difícil realmente avançar, né? E, para ser bem sincero, acho que tem avançado muito pouco nos últimos anos, acho que melhorou muito até mais ou menos 2005, 2006, o Brasil construiu um sistema de avaliação, mas basicamente tem o que é o IDEB, mas uma vez que a gente tem o IDEB, a gente não consegue saber, a gente não consegue melhorar, né? Agora, em relação às instituições, eu acho que a gente falou bastante aqui, tem, acho que dois tipos ali. O Doing Business, ele separa instituições que têm a ver com complexidade do ambiente de negócios e outro que tem a ver com risco, né, com insegurança jurídica. E eu acho que a literatura, pelo menos é difícil, de novo, né, tanto problema, como é que a gente começa? Eu acho que a literatura, de certa forma, sugere que o problema do risco é mais sério. Eu acho que tem a ver com o que está acontecendo no Brasil. O risco aumentou muito. O risco macroeconômico aumentou, risco regulatório, isso que o Pedro mencionou, setor elétrico, setor de petróleo, setor de etanol, o risco aumentou tremendamente, né? E isso aí gera simplesmente colapso no investimento. É diferente de problema de custo de abrir empresa, por exemplo, que é algo não chega a gerar um colapso. Esse menino não abre a empresa ou abre uma taxa menor, né? Então, o problema do risco é mais sério. Infraestrutura, por exemplo, não tem como você expandir a área de infraestrutura sem lidar corretamente com o risco, né? E é um risco, no caso da infraestrutura, é um risco que foi, de certa forma, estatizado com empréstimos do BNDES, e como isso vai ter que mudar agora, então, basicamente, a gente vai ter que reinventar esse modelo de concessões. Então, o problema do risco é mais sério, começaria por aí, e tem a ver com a complexidade. Quer dizer, as regras no Brasil são tão complexas, tanto no sistema tributário como mercado de trabalho, por exemplo, toda essa discussão da terceirização, hoje vai ter discussão, tem a ver com complexidade, quer dizer, tem um vácuo jurídico, até que ponto você pode terceirizar ou não, se é atividade min, se é atividade meio, né? E isso gera insegurança jurídica, paralisa completamente o processo, né? Então, se fosse escolher por onde começar, acho que é o caminho mais óbvio. Obrigado, Fernando. Temos tempo ainda para mais duas perguntas. Primeiro aqui o Roberto, depois ali atrás. Roberto Castelo Branco. Eu queria apenas complementar o que o Pedro e o Fernando falaram sobre educação. Realmente, o ensino fundamental foi universalizado no Brasil, mas entre as coisas que o Brasil precisa fazer para melhorar está o investimento na pré-escola, que é muito importante, tem um impacto muito importante sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo. No Brasil, eu creio que apenas 28% das crianças entre 0 a 4 anos estão na pré-escola, e muito inferior que a própria meta do Plano Nacional de Educação, que é 50%. Então, embora a criançada esteja toda na escola, nós precisamos prestar atenção também para a pré-escola. Obrigado, Roberto. Tem mais uma última pergunta, aquela atrás. Boa tarde, meu nome é Rinaldo, eu sou advogado. Eu atento às duas explanações. Na primeira, do professor Pedro Cavalcante, ele ressaltou que talvez devesse se atentar mais para o fato não da baixa participação da indústria, que está baixando nos últimos anos, mas o fato de que até aumentou na indústria um pouquinho da produtividade, mas os serviços que hoje já representam 65%, a produtividade é muito baixa. Na segunda explanação, do professor Fernando Veloso, ele falou que o do setor de serviços talvez fosse interessante, o setor de serviços que, em geral, é non-tradable, seria interessante a parte que seria tradable. Eu queria que ele explicasse qual que seria essa parte, mas, ao mesmo tempo, ele disse que pouca gente seria atingida, e se, então, talvez uma coisa interessante, uma solução, não seria, o que eu já ouvi de outros economistas, você focar em setor que seria a conexão entre indústria e serviços para aumentar a produtividade. Setores, e quais seriam exatamente esses? Se eles saberiam me responder. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, para encerrar.
Eu acho que existe, você pode pensar em setor de serviços como um consumo, né, ou como um insumo. Consumo é o cara que eu contrato, ou é o que eu pago para fazer alguma coisa, o insumo é alguma coisa que está entrando no processo produtivo, né? Na parte trade, acho que é setor financeiro, coisas que você pode trabalhar entre fronteiras. Mas assim, o que eu acho mais preocupante é a parte de insumo. Porque a qualificação, eu acho que o Fernando mostrou, quase grande parte ali parece que é consumo, né, bem final, mas também é insumo. Se você tem conexão com a indústria, o setor de serviços que é complementar à indústria, aquela ideia que eu mostrei do iPad, ou mesmo se você for pensar, o Roberto, a gente tem conversado sobre a Vale do Rio Doce, tem o setor de transporte, tem o setor de logística, tem o setor... no caso da Vale, ela tocou isso tudo, ela resolveu o problema, mas para o resto do Brasil você não pode fazer isso. Então, se você tem um setor de transporte muito ruim, por N razões, ou se você precisa de serviços complementares para a indústria, tipo software, por exemplo. O cara tem um iPad, mas ele precisa de coisas dentro do iPad, ou você precisa de um processo de automação. E se você não tem esse serviço, a indústria vai ser pouco produtiva, mas, na verdade, o que está atrasando a indústria é o serviço. E aí eu acho que tem a ver com a parte de educação e produtividade. A parte de educação. Acho que o Fernando mostrou bem que a qualificação do setor de serviço é muito baixa, em geral. Okay, Fernando, só para terminar, quer dizer, você tem razão, quer dizer, acho que tem um debate do setor de serviço, né? Tem uma corrente que tende a ver com um setor muito pouco produtivo, muitas empresas sem perspectiva de crescimento. Tem outro que é mais otimista, que acha que, como o setor de serviço é o mais dinâmico em termos de comércio internacional, setor financeiro, tecnologia da informação, isso aí pode substituir a indústria como uma alavanca de crescimento. Mas, como eu falei, no Brasil, o setor de serviço emprega 1%, a tecnologia da informação 1%. Então, uma possibilidade pode ser essa, conectar com a indústria. O Austrália e Canadá conseguiram conectar o setor de serviços com a indústria extrativa mineral. Então, existem outras possibilidades. Quer dizer, de certa forma, tendo pouco tempo, eu acabei não entrando nesse detalhe, né? Então, não queria fazer uma caricatura. Quer dizer, o setor de serviço não está dissociado da indústria e das outras indústrias, certamente. Bom, vamos ter que encerrar essa primeira mesa e com um aplauso aos palestrantes.